A graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Glória ao nome de Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Que Deus possa nessa noite abençoar a sua vida, abençoar a minha vida, abençoar a vida de todos. Abençoar você que está escutando esta palavra através de um WhatsApp, através de uma rádio, através de um aplicativo. Que Deus possa abençoar você, sua vida e os seus caminhos no nome de Jesus. Estamos aqui hoje com o nosso irmão Lucas, que mais uma vez está junto para pregar esta palavra junto comigo, para poder explanar, para poder descortinar algumas coisas que nesta palavra sobre Paulo, né? Nós vamos estar falando sobre Paulo nesta palavra ali do capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 18. Nós vamos estar conversando e falando sobre a conversão de Paulo. E que você fique bem atento, porque Deus tem mistérios nesta palavra. Não é isso, irmão Lucas? É isso, a paz, Senhor, meus irmãos. Mais uma noite aí de alegria, mais uma noite aprendendo a palavra do Senhor. E agora é hora de meditar na palavra, né, irmãos? Glória a Jesus nisso. Nós estamos hoje diante de uma palavra gloriosa, de uma transformação majestosa, através de um milagre glorioso de Cristo, de Jesus Cristo. Nós estamos no século 21, nós estamos alguns anos à frente, né, de tudo isso que aconteceu. Mas há um mistério muito grande. Antes de nós ou depois de nós, vai haver pessoas falando desse texto, falando desse chamado de Cristo, falando desse chamado de um homem que arrumou, né? Paulo veio para arrumar a casa, né? Todos, todos que estão como apóstolo de Cristo estão fazendo a obra de Cristo, estão deixando os seus marcos, as suas histórias, mas não havia uma organização. E Deus escolhe Paulo para organizar tudo isso que os irmãos Pedro, João, Tiago faziam. E você presta bem atenção em toda a palavra de Deus no Novo Testamento. Quem arruma toda esta casa é Paulo. E ele começa desarrumando, depois ele arruma, né? Quando eu falo desarrumando, é que ele foi mandado, enviado, entendeu? E colocado em suas mãos um trabalho, né? Foi colocado em suas mãos uma missão. Essa missão que era matar os cristãos, perseguir, ou prender ou matar. Era a missão dada para Paulo. Às vezes, tem muita gente que tem uma missão na vida que não é de Deus, e depois Deus transforma a vida dele e se transforma em uma missão também para ele cumprir a palavra de Deus, levar a palavra de Deus aos carentes, aos cativos. E que você pode ver que hoje nós estamos vivenciando isso. Muitos estão ainda perdidos dentro das igrejas, estão de um lado para o outro tentando encontrar Jesus e não encontram, tentando ver Jesus, e alguns ainda até diz que quer ver Jesus e não consegue ver porque o conhecimento fica restrito na vida de alguns que não sabem explicar o que Deus é para o homem, o que Deus é para as nossas vidas. E Jesus sabia que Paulo tinha conhecimento, porque ele estudou aos pés de Gamaliel, ele estudou aos pés de um grande homem, ele estudou ali nos pés deste homem que o ensinou a instrução do Velho Testamento, ele aprendeu muito bem a palavra, mas ele estava como muitos estão nas igrejas, ainda segurando nas coisas que no Velho Testamento está escrito, na lei, estão aprisionados na lei, como os judeus estão aprisionados até hoje naquilo que Moisés escreveu nos 5 livros que eles chamam de Pentateuco. Eu quero dizer para você, e quero também que isso sirva para mim, que nós temos um papel importante em servir a Cristo, em quebrar os paradigmas e levar a palavra do Senhor a toda criatura e cumprir o ide de Deus. Para isso, teve que Deus, ou Jesus Cristo, se apresentar a Paulo, que estava perseguindo a igreja. O que você diz disso, irmão É Lucas? isso, né, pastor? Igual o senhor disse, Paulo ele era um homem muito letrado, né? Sabia muitas coisas das escrituras. Só que ele era um homem muito ignorante, né, pastor? Porque ele conhecia as escrituras, mas não sabia o agir do Espírito Santo, né?
O que acontece com muitas pessoas hoje, né, pastor? Sabe muito da Bíblia, só que esquece de amar ao próximo, né? Uma pessoa bem ignorante, né, pastor? Nós vemos que antigamente alguns falavam, eu estava ouvindo esses dias um pregador falando uma coisa muito importante, que foi um pregador que eu estava ouvindo ali, o Bispo Antônio, né? O Bispo Antônio ali de Brasília, da Igreja Nova Vida de Brasília, e ele comentou uma coisa que me chamou muito a atenção. Ele me comentou na sua palavra sobre a questão dos crentes não praticantes, né? Ele falava dos crentes não praticantes. Aquilo ficou na minha mente, aquilo ficou na minha cabeça, ficou ali roendo minha memória ali, porque realmente, antigamente, a gente falava dos nossos irmãos católicos e dizia para alguns se eles conheciam Jesus, e eles diziam, eu sou católico, mas não sou praticante, né? E nós começamos a dizer, aquele irmão ali, aquele amigo, aquele católico, não é um católico praticante, né? Hoje o que nós estamos vendo nas igrejas é isso que está acontecendo, os crentes praticantes e os crentes não praticantes. Tem muitos que estão andando por aí com a Bíblia na mão, falando de Deus, mas quando se pergunta se ele vive o que ele diz eu ainda não sou praticante. Então, o que nós víamos no passado, na vida de outros, em outras religiões, estamos vendo na nossa igreja, hoje nas nossas igrejas evangélicas, os crentes não praticantes. Entre 100 70 não praticantes. Você imagina isso, Lucas? O que você diz disso? Então, né, pastor, é uma coisa que a gente tem que procurar ver o porquê disso, né, pastor? A gente tem que procurar ver o porquê dessas pessoas evangélicas, que era um povo tão bendito, né, pastor? A pessoa para vender uma coisa para um evangélico antigamente era tão fácil. Vendia, pois sabia que ia pagar. Porque sabia que eles eram ainda temente à Bíblia, né? Temente a Deus. Agora, hoje em dia é tão difícil, né, pastor? Se perdeu o temor, Se né? perdeu o temor e os crentes agora estão sendo comparados igual os católicos. Uma vergonha, né, pastor? Pro povo de Igual Deus. incrédulo, né? Igual ao incrédulo. Igual ao Não é incrédulo. verdade? Ele não tem mais uma palavra, não é Isso. verdade? Quando ele dá a palavra, ele volta atrás. Você vê que a Bíblia diz que aquele que volta para trás, ele vira estátua de sal, né? E muitos agora o nosso irmão comentou, antigamente se cumpria uma palavra, hoje se dá uma palavra e não se pode confiar nela porque não se tem mais um Deus realmente verdadeiro dentro do coração. Verdade. Eu quero aqui com essa introdução que nós falamos, fique pensando naquilo que nós falamos do crente não praticante, né? Porque os crentes praticantes foram perseguidos. Por isso que falamos do não praticante e dos praticantes. Paulo, no capítulo 1, do capítulo 9, do versículo 1 em diante, você vai perceber no início dessa leitura que Saulo respirava e andava cheio de ameaças ao povo de Deus. É? Ele tinha, ele ameaçava de morte contra os discípulos do Senhor, né? No intuito de defender a fé judaica, no intuito de defender aquilo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, no intuito de defender aquilo que ele entendia que era verdade. Ele tinha aquilo por verdade, ele chamava aquilo por verdade, e ele tinha treinado, sido ensinado que aquele povo ameaçava o que ele aprendeu de verdade. Foi colocado no seu coração, colocado na sua mente, que a fé judaica estava ameaçada com a fé cristã, que os cristãos estavam crescendo e o povo judaico estava diminuindo. Se você perceber, hoje ainda a religião judaica ela é muito restrita, muito pequena, ela é muito compacta, ela é muito diminuída. Se você vê as outras religiões se desenvolve muito mais do que a fé judaica, porque é uma fé que é tratada para um povo, que é restrita a este povo, que é colocada extremamente ao judaísmo, para os judeus, e que não é compartilhada a outras nações, né? Porque eles entendem que eles têm o sangue puro judaico e que esse sangue puro dá o direito deles ser o único povo de Deus. O único povo de Deus. Existe até igrejas evangélicas, ou igreja que se diz evangélica, como tem uma que usa véu, ela diz que é a única igreja que vai para o céu. Imagina a
a mentalidade daquele que foi treinado, ensinado errado, aquele que aprendeu erradamente e erroneamente. Não é isso, irmão Lucas? Isso, pastor. E acaba que persegue, né, o restante do corpo de Cristo, da igreja, né? Eles aprendem que só eles vão para o céu. E chega assim uma hora que eles veem que uma pessoa talvez poderia ser salva na outra religião também, numa outra religião evangélica, mas eles acabam matando a fé daquela pessoa. É Por verdade. discriminar, né? Por ser irmão. Somos todos irmãos, né, pastor? É verdade. E Paulo tinha no seu coração o ensinamento que só o judaísmo era a igreja de Deus e que a igreja cristã da época estava ameaçando aquilo que havia no seu judaísmo. Veja que Paulo, como eu disse, ele ameaçava a igreja cristã, ele perseguia aquele povo que saiu de Damasco e fugia para um outro lugar para fugir da morte, para fugir das mãos dos seus algozes, né? Você vê que a igreja messiânica ou a igreja cristã, né, tinha um suporte fraco ainda, mesmo com os 12 apóstolos, ela estava enfraquecendo, porque ela estava sendo morta, ela estava enfraquecendo. E acontecia que os apóstolos continuavam pregando, continuavam ensinando, mas não conseguiam aliar pessoas para fazer igrejas, não conseguiam congregar pessoas para fazer igreja, entendeu? E aí vem o grande chamado de Paulo, porque Paulo era letrado, estudado, sabia administrar o que ele podia fazer, e Jesus o chama. Vamos ver o que diz no versículo seguinte. Pediu-lhes cartas para Damasco e para as sinagogas, a fim de que se encontrasse com alguns daqueles da seita, chamava os cristãos de seita, a fim de que se encontrasse algum daquelas seitas, que eram os cristãos, ou a religião messiânica, como era chamado na época, quer homem ou quer mulher, os conduzisse preso a Jerusalém. Ele queria autoridade para prender. Ele queria poder de prender. E aí, indo ao caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, aconteceu algo súbito, né? Subitamente, cercou-se um resplendor de luz do céu sobre Paulo. Né? Caiu por terra e, ouvindo a voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu quero falar desse por que me persegues. Eu quero aqui tirar do cenário Saulo e Paulo. Eu queria tirar essa história rapidinho do cenário para poder falar desse por que me persegue. Quando você, irmão, é perseguido por alguém, quando você é maltratado por alguém, quando você é escarnecido, injuriado, caluniado por alguém, não te preocupa, porque se tu tá ligado na videira, se tu tá ligado no Senhor Jesus, quem está sendo perseguido também é Jesus. Glória a Deus. E quando você é perseguido mentalmente, no seu coração, porque as pessoas, irmãos, eles têm o poder de manipular a mente, eles têm o poder de destruir conceitos, de destruir chamados, através da conversa, através do lari-lari do mundo. Mas quando estão tentando te perseguir, não é somente tu que está sendo perseguido, é Jesus também. Porque quem persegue o povo, persegue Deus. Aqui tem um texto que nos explica que Saulo perseguia o povo cristão, o povo messiânico da época, e o próprio Jesus diz: por que tu me persegues? Jesus não estava presente corporal nem materialmente, mas mostrou para mim, para você, que Deus está na minha vida e está na sua vida. E quando você é perseguido também Jesus. E esse Jesus que vê você perseguido vai tomar satisfação com quem está lhe perseguindo. Vamos voltar à história de Paulo. O que acontece com ele? Ele diz: quem és, Senhor? Já reconhece o senhorio de alguém que tinha uma luz tão poderosa. Quem és, Senhor? Ele diz assim, e diz o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegue. Duro é para ti. É duro para ele, duro para quem quiser se levantar contra um servo do Senhor. Duro é para ti recalcitrar
contra os agrilhões. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. Duro será para aquele que se levanta contra ti, e duro será para aquele que recua na obra. Glória a Duro Deus. será para aquele que olha para trás como uma mulher estátua de sal. Você que tem um dom, você que está aí através agora desta palavra ouvindo, que parou no caminho, que deixou de fazer aquilo que Deus te chamou, que recuou na sua palavra, que desistiu daquilo que Deus, duro será recalcitrar, Glória a Deus. porque só vai dar errado, só vai ser para trás a sua vida, quando a gente quebra a hegemonia de Cristo em nossas vidas. Aleluia. Que você, meu irmão, meu amado, meu querido, veja que Deus, ele é glorioso, majestoso, santo, Glória a Deus, Senhor. e que ele não recua no seu compromisso de proteger o seu povo. Não é isso, meu irmão É Lucas? isso aí, meus irmãos. Você aí que aceitou Jesus como o único suficiente salvador da sua alma, não fica talvez aí atemorizado quando as pessoas começarem a te perseguir, não. Porque a gente somos o corpo de Cristo. E quem percebe o corpo de Cristo, persegue também o cabeça, que é Cristo. A gente viu que aquela igreja estava sendo perseguida. E eu vejo, meus irmãos, um ponto bem importante aí dessa perseguição, que eles perseguiram o povo de Deus em Israel e eles começaram a se dispersar, a sair para outros lugares, aonde foi que o evangelho começou a ser pregado em vários lugares também por causa da perseguição. Então, se você estiver sendo perseguido, meu irmão, minha irmã, mantenha firme, continua batalhando, lutando, porque vai chegar a hora que o seu inimigo, a gente não pode querer o mal do nosso próximo, ele vai se juntar com você e também fará a obra do Senhor, em nome do Eita Senhor glória, Jesus. aleluia, é verdade. Você vai ver aí nos desígnios de ser chamado cristão, você vê que Paulo, a gente acabou de ler e acabou de ser lido aí pela nossa irmã Mari, você vê que ele diz, me dá cartas, me dá autoridade, que se eu encontrar um desses cristãos no meio do caminho, eu prendo e levo até Jerusalém. Glória a Deus. E eles eram conhecidos, pastor, são pessoas normais, porque todo mundo se vestia normal. Naquela época não tinha uma característica de roupa, né? Não tinha uma característica de roupa, porque todos se vestiam iguais. As mulheres vestiam roupa de mulheres e homens vestiam roupa de homens. Não é como hoje, no nosso século, que há uma certas coisas que identificam um cristão, às vezes, por vestir, por falar, por ser agir. Mas ele tinha uma coisa que diferia dos outros. O povo chamava aquele povo de o povo do caminho. Glória a Deus. Jesus falou isso em Mateus 28, 19, e também em João 14, 6, ele fala disso, que aquele que seguia ele era o povo do caminho. Ele diz assim, os cristãos que foram originalmente chamados discípulos, entendeu? E os do caminho, ele diz, os do caminho. O próprio Jesus tinha usado essas ambas designações, discípulos e os que estavam no caminho. Então, era o povo do caminho e o povo discípulo. Eles eram conhecidos por esses jargões. O termo discípulo significa seguidor, aleluia, Aleluia. imitador, aquele que tem o mestre, aquele que se extrai, por exemplo, aquele que se extrai o exemplo do seu mestre, aquele que guarda o exemplo do seu ensinador. Esse é discípulo. Por que Jesus chamava discípulo? Porque ele queria que nós aprendêssemos com ele, como ele é, como ele foi e como ele era. Então Deus quer que a gente imite o que ele era, que é difícil, é muito difícil, é quase impossível dividir hoje a sua vida com a igreja, com o trabalho e com a família. É um negócio muito difícil, mas não é impossível. Eu quero dizer para você, quando Deus nos coloca o termo discípulo, que significa seguidor, imitador, que você que se diz discípulo de Cristo, você tem que ser seguidor e imitador de Cristo. Quando Paulo pede as cartas, ele sabia que o seguidor não fica calado. Paulo tinha uma estratégia que ele sabia que o seguidor de Cristo ele fala muito. Com certeza aquele povo ia se identificar falando de Cristo, falando dos milagres, falando dos seus acontecimentos, do que tinha acontecido
naquele lugar, o crucificamento, Jesus, quanto salvou, Jesus fez tanto milagre que eles tinham no coração tudo aquilo, eles queriam contar, o Espírito Santo já tinha entrado neles e eles queriam expressar a sua fé, eles queriam falar da sua fé. Então Paulo pede carta sabendo que aquele povo não ficaria calado, era um povo que fala. Você pode ver que nós estamos aqui agora falando da palavra de Deus, mas onde andamos temos necessidade de falar de Jesus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E nós queremos que as outras pessoas sintam o que a gente sente, porque nós não somos 100% como que eu posso imaginar? Nós não somos semideuses, pronto. Nós somos seres humanos, temos os 70% de seres humanos, 30% cristãos. Mas esses 30% quer gritar, quer falar, não é isso, irmão Lucas? É isso, pastor. Quando a gente aceita Jesus, a gente não pode ver uma injustiça, não pode ver uma pessoa ali no vício, que o Espírito Santo já quer que a gente fale que Jesus é a solução, né, pastor? A gente tem uma solução para tudo na nossa vida, é quase que impossível a gente ficar calado, vendo as injustiças desse mundo, vendo pessoas que talvez não têm solução para um vício, para as drogas, não tem solução para ali um esposo que bebe, uma esposa que é viciada em droga, mas a gente que aceita Jesus, a gente tem a solução, que é o Senhor Jesus, que mudou a minha vida, que mudou a vida dos irmãos, e a gente não consegue ficar calado vendo essas coisas erradas, né, pastor? Veja que Damasco está a 225 quilômetros de Jerusalém, né? E o Sinédrio permitiu que Paulo seguisse e também que Paulo fosse atrás daqueles cristãos. Porque eles fugiam para Damasco, eles estavam se escondendo para Damasco. E o assunto religioso da época era o judaísmo. Eles não queriam outro assunto. Tanto quando Jesus faz milagre, começa a se difundir o ódio, né? Começa a se difundir o ódio. Aqueles que detinham o poder da religião começaram a levantar contra Jesus, começaram a levantar para matar Jesus. Depois sai Jesus e entra um homem que eles conheciam, que era caçador de cristão, e vira salvo, e vira Paulo. Você vê que o que acontece com um homem desse? Esse Paulo tira a sua capa de estudante da Bíblia judaica para aprender o que era o cristianismo. Aleluia. Nós temos que largar, às vezes, as coisas que nós aprendemos no passado para fazermos as coisas que vão nos dar algum futuro. Às vezes, deixamos de deixar as coisas antigas para ir para as coisas novas e, às vezes, perdemos o milagre de Deus que vai acontecer na nossa vida por não termos coragem de largarmos o antigo pelo novo. Glória a Deus. E você vê que muitos fazem assim, desiste, olham para trás, deixa o seu chamado por causa das coisas que vão apertando. Você imagina o cristão, olha, Paulo está perseguindo, Paulo vai te matar, Saulo vai destruir você, vai prender, vai levar para Israel, lá eles vão decapitar você, vão crucificar você, lá eles vão fazer isso. Imagina os que estavam ligados no céu, como estava atemorizado. Muitos podem dizer para você, não vai, não fica, não faz isso, não faz aquilo, porque vão fazer isso contigo, o Covid vai te matar, isso vai fazer. É isso que acontece, né, nosso irmão? É isso, né, pastor? Acaba se desesperando, né, pastor? Por causa de pouca coisa, né? A gente sabe que temos um Deus tão grandioso e as pessoas querendo nos atemorizar, né, pastor? E Deus levanta o Ananias. Deus levanta o Ananias. Ananias, quem era Ananias na Bíblia, irmão? Quem era Ananias na Bíblia? Não, pastor, por que ele não mandou Pedro, João, Tiago, Mateus? Por que ele não mandou todos esses homens aí que eram cheios do poder, cheios do Espírito Santo? Ele manda Ananias, porque não precisava de poder humano, não precisava de nome, não precisava ser reconhecido, não precisava ter uma etiqueta de um grande cristão, não precisava ser um grande pregador, não precisava ser um grande cantor, não precisava para fazer a obra de Deus, não precisava ter um grande cargo, ter alguma coisa poderosa em sua vida, alguma coisa que representasse que aquilo era grande em sua vida. Não, precisava ter a ordem de Jesus na sua vida. Aleluia. E a ordem de Jesus para Ananias era que fosse até Paulo e levasse a cura àquele homem, porque quando ele chega com Paulo, ele diz, irmão Saulo. Glória a Deus. Ele já chama de irmão
o Paulo. Aleluia. Antes ele diz para Deus, mas não é aquele que perseguia, que matava, que destruía? E o que Deus diz para Ananias? Ele diz assim, o Senhor, muito ouvi acerca deste homem, quantos males eles têm feito aos teus e à tua igreja em Jerusalém. Aqui tem poder dos príncipes e dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor, vai. Olha, não diz. Aleluia. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu Glória a nome. Deus. Aleluia, Tudo que Jesus. ele fez, um dia ele ia padecer pelo nome de Cristo. Você está padecendo pelo nome de Cristo? Você está sofrendo pelo nome de Cristo? Não se preocupe. Deus irá lhe exaltar. Glória a Deus. Glória a Jesus, não é isso, meu irmão? Isso mesmo. As considerações finais, irmão Lucas. É uma palavra muito maravilhosa, muito edificante, né, irmãos? Onde a gente não tem que temer, né, irmão? Não tem que temer Saulo, né, irmão? Não tem que temer essas pessoas que muitas vezes nos perseguem por causa da nossa humildade, por causa da gente ser seguidor do Senhor Jesus, né, amados irmãos? Que a gente mantenha firme aí e que se Deus te escolheu, amados irmãos, para levar o evangelho, Ele vai te capacitar. Ananias ali não foi muito comentado na Bíblia, ele se atemorizou quando disse que ele teria que falar com Saulo, com aquele que perseguia a igreja, que matava os cristãos, mas nós vimos que Jesus o capacitou, né, amados irmãos? Jesus vai me capacitar e vai te capacitar para levar a palavra do Senhor para essas pessoas do coração endurecido, dessas pessoas que perseguem a igreja do Senhor, né, amados irmãos? E que Deus aí continue abençoando o pastor Elias por estar aí firme e forte com esse grupo abençoado, trazendo a palavra de Deus, nos alimentando. E Deus te abençoe, amados irmãos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe você, meu irmão. Creia no que eu estou lhe dizendo. Se alguém te perseguir, persegue Jesus. E se você continuar firme, você vai ter a coroa da vitória. Não desista da sua palavra, da sua vida cristã. Não desista do seu chamado. Porque aquele que olha para trás perde a bênção. Vira estátua de sal. Você aí que tinha um dom, que pregava, que cantava, que está ouvindo essa palavra, volte para Jesus, que ele sabe aonde é a tua dor. Paz do Senhor, meus irmãos, o irmão Luca, pastor Elias Ferreira, abençoando a sua vida, no nome de Jesus.